Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que há no nome poderoso de Jesus. Estamos aqui para trazer mais uma revelação e um entendimento da palavra do Senhor, muito importante para você que está no caminho do Senhor e para você que acompanha essa fé cristã. Você deve conhecer as atividades, os poderes e também as soluções que Jesus trouxe para a humanidade. Nós vamos ler um texto, inicialmente, no livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, para dar autoridade a esta mensagem desse dia. Leiamos. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Com esse texto, nós iniciamos uma pergunta. Se Jesus, o Messias, o Filho de Deus, se manifestou, se apresentou como um ser humano para desfazer as obras do diabo, então nós queremos entender quais foram as obras do diabo que entrou no nosso meio. Basicamente, nós entendemos que o diabo trouxe o pecado, consequentemente, a doença e também a morte. Basicamente, são essas condições que o diabo trouxe para a humanidade. A palavra que nós lemos está dizendo que Jesus, na cruz do Calvário, desfez todas as maldições, quer dizer, desfez todas essas coisas e ainda pisou na cabeça do diabo. Quer dizer, desfez ou então tirou a autoridade que estava em Satanás, o diabo. Bem, a pergunta é a seguinte: se Jesus, na cruz do Calvário, já fez o sacrifício perfeito, há aproximadamente 2000 anos atrás, quando foi crucificado, a palavra diz que ele levou sobre si a doença, o pecado, a morte, venceu a morte e também pisou na cabeça do diabo. Bem, a pergunta é a seguinte: se ele fez todas essas coisas, por que então que no nosso meio ainda está ele, o diabo, ainda está conosco a doença, e ainda está o pecado, e ainda a morte impera aqui na terra? Bem, então são essas as dúvidas que nós estamos aqui nos apresentando para que você conheça essas condições, tire suas conclusões biblicamente. Logicamente que não terá nenhuma dúvida ou incerteza, porque a palavra é a verdade. Bem, você deve estar então confuso com essa situação. Então nós vamos começar do começo. Por quê? Então essas coisas aconteceram aqui na terra. Por que nós pecamos? Por que nós morremos? E também, por que somos doentes? Nós cremos que a palavra do Senhor é verdade. Então nós vamos consultar as Escrituras para saber como começou todas essas coisas e também qual o fim de todas essas coisas. Nós lemos na palavra de Deus que lá no Jardim do Éden, os moradores Adão e Eva receberam de Deus uma orientação, um conselho, dizendo assim: se vocês pecar ou desobedecer, então vocês vão morrer, certamente morrereis. Bem, Eva pecou primeiro,
E a palavra diz que mostra que nada aconteceu de anormal, embora fosse algo terrível. Mas a palavra diz que quando Adão pecou, a humanidade caiu em pecado. Então, esses moradores foram expulsos do paraíso e passaram a viver com suas próprias capacidades. Depois houveram mudanças. Bem, se Adão pecou, como diz a palavra, por que então que nós pecamos? Por que nós herdamos? Porque a palavra de Deus diz assim no livro de Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento, no capítulo 17, no versículo 26, diz assim: de um só homem fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Que essa palavra está dizendo que de um só homem Deus fez toda a humanidade. Isso quer dizer certamente que em Adão estava toda a humanidade já criada, como sementes. Eva foi criada para desovar todas as sementes que estavam em Adão. Quando Adão pecou, toda a humanidade ficou também manchada, porque estava nele criadas. Todos os filhos que nasceram depois dessa queda, nasceram com uma mancha, nasceram com um pecado. E então trouxe todas essas consequências que nós já citamos no início. Por esse motivo é que nós pecamos, por esse motivo é que nós somos amaldiçoados e etc. Agora nós vamos ver por quê que a palavra diz que Jesus levou todas essas coisas e continua no nosso meio. Vamos entender isto. Para fortalecer esta nossa mensagem, nós destacamos um versículo que está em Isaías, no capítulo 46, verso 10, dizendo que Deus cria todas as coisas futuras no começo. Você pode entender isso? Quer dizer assim, Deus criou o futuro, o fim, depois volta e começa a caminhada para alcançar esse fim. Então nós vamos ler para entender melhor. Isaías 46, 10. Que eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Lemos somente a parte A desse versículo, que é o interessante para nós. Dizendo que Deus criou todas as coisas. No nosso caso, é que Ele criou toda a humanidade, essas que nasceram, todos os que nasceram e esses que ainda vão nascer, estavam todos em Adão. Todos criados já em Adão. Por isso que Deus diz, eu já te conheci antes de você nascer. Logicamente, Deus já havia te criado antes. E Ele já sabia que você seria um profeta. Ele já sabia que você seria um pregador. Ele já sabia que você teria tais habilidades, dons, capacidades. Tudo isso. Porque Deus, Ele é infinito. Deus sabe todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. E então Ele pode afirmar isso. Bem, a partir daqui, então nós vamos observar uma coisa muito importante. Todas as coisas, elas acontecem primeiro na região celestial. Primeiro na região celestial. Eu quero reforçar aqui dizendo que a solução do seu problema hoje, ela não está aqui na Terra. A humanidade está errando por ignorância. A palavra diz assim em Oséias 4,6, meu povo perece por falta de conhecimento. E realmente perece, está morrendo, está sofrendo, murmurando, por falta de conhecimento. Porque a palavra diz que a solução dos problemas aqui da terra não está na terra, está na região celestial, está nos céus. Não sei como você pode entender, mas a região celestial é igual o reino
dos céus, o reino de Deus. Nessa região invisível estão as soluções dos seus problemas. A humanidade procura solução aqui na Terra, procura solução num vizinho, num parente, num político ou em outras autoridades. Logicamente que essas pessoas são ferramentas para que Deus trabalhe, mas a solução está em Deus, a solução está na região celestial. Então nós vamos ver assim um exemplo para que você se fortaleça. Vamos observar em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, que é uma prova de que as coisas acontecem primeiro na região celestial, no céu. Leiamos. Vou ler somente a parte B. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa palavra está confirmando que o Filho de Deus, o Cordeiro, ele foi sacrificado, aqui diz, foi morto antes da fundação do mundo. Como eu disse, primeiro acontece no mundo espiritual, depois aqui na terra. Então Jesus, ele se apresentou aqui na terra depois da fundação do mundo. E aqui diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Então nós vamos para uma outra palavra para reforçar mais. No livro de Efésios, capítulo 1, e versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ficou mais claro agora? As bênçãos de Deus, elas estão na região celestial, em Cristo, nele, em Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele é que foram criadas todas as coisas, por ele e para ele. Então nós começamos a entender todas essas coisas. Quando Jesus disse que já levou na cruz do Calvário a doença, o pecado, a morte, e pisou na cabeça do diabo, então nós entendemos que isso foi na região celestial. Lá na região celestial não tem doença. É uma segurança que nós temos pela palavra. No mundo celestial não há pecado. O pecado realmente foi desfeito. Na região celestial não tem a morte, porque a morte foi dominada. E nessa região também o diabo já não tem mais autoridade. Bem, então o que fez Deus? Através de Jesus, ele disse, eu vou deixar solução para que vocês vençam aqui na terra todas estas manifestações do diabo. Por isso que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas essas obras estarão concluídas, talvez seja a palavra que você aceite melhor. Aqui na terra, a manifestação total e plena acontecerá na volta de Jesus. Quando ele voltar, tudo isto estarão desfeitos, solucionados. Então, na vinda de Cristo, que nós entendemos que será breve, então a humanidade voltará a ser como na sua criação. Seria como dizer que nós voltaremos a morar no Jardim do Éden, talvez com outro nome. Pode ser que outro nome seja a Nova Jerusalém. Mas o que nós queremos dizer agora, nesse momento, é que como fazer então, ou lidar com essas maldições que nós citamos aqui. Então nós vamos ver. A solução, então Jesus deixou na nossa mão agora a solução, dizendo assim, bem, então vamos começar. Pelo pecado. Se ele levou o pecado e o pecado está no nosso meio, qual é a solução então para que a humanidade use desse benefício? Vamos ler. No livro de 1 João, no capítulo 1 e versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bem, aqui está a solução para o pecado, que foi levado na cruz do Calvário e ele está no nosso meio. Tem solução. Confesse seu pecado. Quando você confessa o seu pecado, ele fica exposto. Não só o pecado, mas qualquer situação negativa, adversa, preocupante, que você precisa resolver, primeiro você deve expor para alguém. Essa situação tem que ficar exposta. E através da oração e da fé, então ela se desfaz ou soluciona. Então nós vamos prosseguir. No final podemos dar o desfecho e você observará que para tudo tem solução. Jesus não fez nada pela metade, como aparentemente nós colocamos aqui no início. Então vamos observar então sobre a solução para as nossas doenças. Observe no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os pastores ou presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E o 15 também. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ok, então a solução também para a doença, que ainda está no nosso meio. Agora vamos observar sobre a morte. A solução para a morte, Jesus disse que a morte já não existe mais. Ele já levou, mas ela continua conosco. Então qual é a solução? Observe no livro de São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Ok, então há solução para esse nosso mal, que é a morte. Agora resta então saber por que o diabo está no nosso meio. O que podemos fazer com ele? A solução? Então vamos observar no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Conseguimos entender todas essas coisas? Então é um ensinamento assim, bem simples, bem direto. E é interessante que você medite, aprenda, saiba tudo que acontece, porque Jesus, ele fez o sacrifício perfeito, nada é irregular, e nós cremos porque o Espírito de Deus está em nós, revelando, ensinando, mostrando, aconselhando, e nós obedientes, então nós entendemos e praticamos tudo isso, para que a palavra se cumpra, até que Jesus volte. Então gostaria que você continuasse a nos assistir, ouvir, para aprender ainda mais e mais da palavra do Senhor. Porque no livro do profeta Osés está escrito que devemos conhecer e permanecer conhecendo as Escrituras Sagradas. Não há momento para parar, nem desistir. Nós temos que perseverar até a volta de Cristo e conhecendo e para nós mesmos, para sermos salvos em primeiro lugar, e também para salvar todos aqueles que ainda não conhecem, que ainda estão perdidos. Despeço aqui e creio que Deus vai te abençoar cada vez mais e você crescerá, se fortalecerá em Cristo, na palavra dele, para que a obra dele continue. Fique em paz e Deus abençoe. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração.
Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmen.com.br